Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. Hoje, na série sobre logística. Se você trabalha com supply chain aqui no Brasil, sabe que é uma operação desafiadora e que demanda bastante estratégia e esforço. Agora imagina na indústria farmacêutica, em que você está lidando com uma cadeia de suprimentos ultra sensível, que vão ser utilizados na fabricação de vacinas, medicamentos e pesquisas. Para melhorar mais um pouquinho, imagina agora essa operação de supply chain sendo na Pfizer, a gigante farmacêutica que não só criou uma vacina que você provavelmente ouviu falar, que você provavelmente tomou e que está disponível no mundo todo. Ficou interessado? Então fica por aqui que hoje a gente vai receber um convidado super especial para contar para a gente todos os bastidores de logística dessa gigante do mercado farmacêutico. E não se esqueça, hein? Se você curtir esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que toda semana a gente traz conteúdo de qualidade para você. Carlos Poletto, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Máquinas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu queria já iniciar a nossa conversa pedindo que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Então, Carlos, por gentileza, já que você é o nosso convidado hoje, já que o Poletto já é de casa, todo mundo já está cansado da cara dele, por gentileza, se apresenta para a nossa audiência. Olá, Caio. Olá, Poletto. Bom, eu sou Carlos Jardim, profissional da área de supply chain, com mais de 25 anos de experiência, passando aí por empresas como Bosch, Samsung, Catalent, Merial e Pfizer. Eu trabalho na Pfizer há 8 anos quase, liderando a área de supply chain, primeiro no Brasil, depois eu participei como líder global do lançamento da nossa vacina para o Covid-19 e há 2 anos como líder regional, Canadá e América Latina, para logística de última milha. Eu sou formado em logística enxuta, sou formado em comércio exterior, sou formado em gestão de negócios e agora, exatamente nesse momento, eu estou estudando 2 cursos que acho que são muito importantes. O primeiro é liderança e inovação no MIT e o outro também é de cadeias logísticas sustentáveis no MIT. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aproveitar o papo. Excelente. Poletto, já de casa, por gentileza, se por algum acaso alguém que está nos assistindo nesse momento não te viu, então, por gentileza, se apresente para essa pessoa. Não viu, Uma pessoa, com certeza. Não, todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Então tá bom. Bom, eu sou o Gustavo Poletto, mais conhecido como Poletto. Eu estou no mercado de logística há 15 anos. Trabalho com vendas há mais de 22 anos. Sou formado em marketing. Sou formado em gerenciamento de sistemas logísticos pela Federal do Paraná. Hoje eu sou representante da Brasif aqui como gerente comercial para o estado todo de São Paulo. Tem todo o time aí para cuidar do estado e cuidar dos clientes. E vai ser um prazer o episódio com o Carlos aqui com você, Caio. Exatamente. Eu queria começar a conversa com vocês, queridos, justamente aproveitando, né, a presença do Carlos aqui, porque, querendo ou não, você passou aí pelo olho do furacão, né? Dos acontecimentos mais importantes aí da nossa história recente. E eu queria, né, perguntar justamente sobre isso, né? Porque você trabalha há muitos anos, né, com supply chain, né, da indústria farmacêutica. E qual que seria a maior diferença que você acredita entre o esquema de supply chain da indústria farmacêutica para as outras? Porque, querendo ou não, a gente está lidando com cargas e materiais muito diferentes. Às vezes uma carga, né, que precisa de refrigeração, um pouco mais frágil. O que você diz para a gente em relação a isso? É legal você perguntar isso, Caio, porque na minha carreira profissional, eu estou há 12 anos na indústria farmacêutica, mas eu comecei em outras indústrias. Então, eu tive a experiência com a Robert Bosch, eu tive a experiência com a Samsung Electronics, eu tive a experiência com o JP Morgan Chase. Então, eu consigo entender bem as diferenças. Mas antes de falar das diferenças, eu vou falar do que é igual. Nós somos pragmáticos, nós somos voltados para análises e números, a gente é bastante analítico em função disso, a gente esquematiza as nossas operações olhando para o business como um todo, e isso é o que é comum. O que é diferente na logística farmacêutica e no supply chain farmacêutico? É uma operação que salva vidas. Então, o propósito que está por trás dos negócios é um propósito muito forte e que motiva muito. Então, na excelência da execução, no padrão que a gente cria nos procedimentos, na
no envolvimento e no engajamento dos profissionais, no nível dos profissionais que a gente coloca, das máquinas, dos serviços que a gente contrata. E, acima de tudo, né, é um setor muito mais regulamentado, muito mais regulado do que vários outros. Precisa, né? Porque quando a gente fala de vida, a gente precisa de alguém fiscalizando e cuidando, né? Então, quando a gente tem um órgão que cuida e uma empresa ou alguém com capacidade de olhar para um setor, olhar para um produto que, quando a gente brincava aqui de a ração para o cachorro, agora a gente está falando de um medicamento que vai atender uma demanda. Então, a gente vê vários casos de pessoas que precisam do remédio e às vezes não chega em tempo, né? Então, eu imagino o quanto deve ser maluco o pensamento de vocês para poder atender toda a cadeia logística, ou o que vocês têm que ficar pensando para poder chegar num denominador comum e entregar aquele produto lá na melhor condição e na melhor hora, né? O que o mercado hoje, até de uma maneira na moda, né, fala sobre resiliência, o mercado farmacêutico já experimenta há algum tempo. A gente não tem a chance de não vou ter o produto no estoque, posso ter uma ruptura no meu fornecimento. As cadeias de abastecimento farmacêuticas, elas já se preparam há bastante tempo para garantir os níveis de estoque. O que nós estamos fazendo agora, pós-pandemia, é refinar esse conceito de resiliência para buscar um fornecimento ótimo. E, Carlos, dito, né, na sua apresentação que você mencionou, né, que durante a pandemia do Covid você esteve ali, né, envolvido em várias dessas discussões mais difíceis ali, justamente, né, numa parte tão importante que a gente estava tão, né, ávido a ouvir mais da Pfizer, a gente estava aí desejando ouvir mais da Pfizer, afinal de contas, foi uma das primeiras, né, vacinas desenvolvidas. Eu queria te perguntar como que você chegou nessa posição de, hoje em dia, né, estar como líder global de última milha aí na Pfizer. Então, eu queria ouvir um pouquinho justamente aí dessa sua trajetória profissional, para depois a gente partir efetivamente dos ensinamentos e dos desafios que rolaram contigo durante a pandemia. Legal, essa pergunta é ótima, porque ela junta dois aspectos que eu acho que são muito importantes num profissional de supply, e acho que qualquer profissional. Tem um aspecto técnico, então eu desenvolvi minha carreira em empresas que são muito diversas, né? Eu falei, por exemplo, de Robert Bosch, no segmento metal mecânico, eu falei de Samsung, de tecnologia celular, eu falei de JP Morgan Chase, no setor de serviços e consultoria. E também eu tenho uma trajetória de 12 anos dentro da indústria farmacêutica, passando por atendimento ao cliente, compras, planejamento, armazenagem, distribuição, comércio exterior. Então, à medida que um profissional de supply chain vai evoluindo, ele vai adquirindo bagagens e conhecimentos. Passando por etapas, passando por cargos, conhecendo as etapas. Hein? Adquirindo experiências diferentes. Então, eu acho que o primeiro aspecto que me qualificou tecnicamente foi a diversidade de experiências. Existe um debate grande, né, entre especialista, generalista, e eu digo para você o seguinte, a minha experiência, ao longo da ascensão profissional, menos técnico eu preciso ser mais relacional, eu preciso ter mais soft skill do que hard skill. Então, se eu tiver uma experiência, algo que eu posso compartilhar com um jovem que está começando agora, experimente as coisas. Ao longo do caminho você vai descobrir o que você gosta. Aceite os desafios que às vezes você vai entender lá na frente, que o desafio que para você fala tá muito difícil hoje, lá na frente vai te dar uma estrutura de conhecimento que quando você chega numa determinada posição, um determinado desafio, você fala assim, mas por que eu sei comprar bem? Porque às vezes lá atrás você aceitou o desafio. Então é uma ótima dica para todos. Eu acho que esse primeiro aspecto é importante, ter essa bagagem diversa. Aí eu vou falar da parte agora soft, que a gente estava falando de engajamento, de propósito e tudo. Eu tenho um irmão, que inclusive é uma grande inspiração para mim. E esse meu irmão estava contaminado com Covid, logo no começo da pandemia. Nossa, que era um momento em que a gente estava muito perdido, né? Começou, e aí foi a segunda, terça-feira, aí as empresas que fecharam o mercado praticamente, né? As grandes começaram, parou, todo mundo parou. E aí começou, né? Porque não tinha nenhum tratamento ainda bem estabelecido, a gente longe de pensar numa vacina ou
numa medicação e tal. E dentro da Pfizer já existia essa conversa de vacina. A Pfizer vai empenhar os recursos para fazer uma vacina e um tratamento para o Covid-19. Aí eu falei assim, peraí, tá chegando perto de mim, tá perto da minha família, tá dentro da minha família, tenho conhecidos contaminados. Aquela coisa que a gente via na televisão já estava muito próximo. Era meu irmão contaminado. Eu falei, ao mesmo tempo eu trabalho na empresa que vai trabalhar numa solução da vacina. Eu tenho que fazer alguma coisa. E eu me voluntariei para o processo do Covid-19. E foi muito engraçado o processo seletivo, porque a Pfizer criou uma vertical toda para se dedicar ao Covid, e a gente tinha algumas posições, mas essas posições ainda não estavam claramente delimitadas. E eu me recordo no processo seletivo, a pessoa me entrevistando, Carlos, a gente quer alguém para cuidar da parte de logística e tal, mas o escopo da vaga ainda não está muito bem delimitado. Fez uma entrevista com papel em branco, com tarefa em branco. Eu falei, tudo bem, eu trabalho bem com incerteza. Eu trabalho bem com ambiguidade. De novo, né, as experiências passadas. Para mim, é ok, eu quero só ajudar. E foi ao longo desse processo seletivo, eu acabei sendo selecionado, né, após algumas etapas, para a posição de líder global da logística de última milha para vacina. Então, agora eu queria te perguntar da operação de fato, né? Você pode contar um pouco dos bastidores do processo de produção e principalmente distribuição da vacina? Quais foram os principais desafios nesse momento? Que eu imagino que foram muitos, né? Afinal de contas, principalmente quando a gente leva em consideração um país como o Brasil, né? Que todo mundo, né, repete a mesma coisa. Para um país de continental e tal. Eu queria ouvir de você como foram esses processos e como que vocês lidaram com eles. Legal. Vamos começar pelas fábricas. As fábricas foram desenhadas para a tecnologia específica do mRNA, né? O RNA mensageiro. É uma tecnologia nova. Desculpa a pergunta, Carlos, mas quando você fala que as fábricas foram desenvolvidas, vocês tiveram que fazer novas fábricas ou vocês adaptaram as fábricas? Dentro dos campos que a gente já tinha, nós criamos locais específicos para fazer a vacina. Tá. Então teve que Então, surgir do nada, ampliar. Tá. Ampliar essas fábricas. Tá? Legal. A gente tem uma fábrica que foi dedicada aos lipídios, que é justamente essa questão do mRNA. Uhum. A gente tem uma fábrica que formulava a vacina a partir desses lipídios. Então, é onde a vacina de fato nascia. Ou seja, a fábrica de lipídio fazia como se fosse o ingrediente e a outra fábrica misturava com outros compostos para poder ter uma vacina. Legal, bacana. Mas a gente precisava embalar essa vacina em grandes volumes. Então, nós tínhamos duas fábricas dedicadas, uma nos Estados Unidos e a outra na Bélgica, para embalar essa vacina. Bacana. E aí foram criados também 2 centros de distribuição, um nos Estados Unidos e um na Alemanha, para fazer a distribuição global da vacina. O Caio perguntou de Brasil, nesse caso o escopo era global. Sim. Então, a gente distribuiu vacina para 184 países. Eu imagino a quantidade de clientes que você falava, o que era? Era bilhão, né? Porque a gente tem hoje uma população de 6 bilhões, né? Na época a gente tinha o quê? 5 e alguma coisa? Próximo. Então... Era bem próximo. Mas os principais clientes na primeira etapa de distribuição, Poleto, eram governos. Ah, ok. Prioritariamente governos. Então, por uma questão de equidade, acesso e distribuição, na primeira fase, a vacina era distribuída apenas para governos, no mundo todo. A gente teve clientes nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. A partir desses 2 centros de distribuição na Europa e nos Estados Unidos, através do transporte aéreo, a gente distribuiu para o mundo todo. E lembrando que, falando de farmacêutico, a gente tem que falar de fábrica e CDs climatizados ou às vezes com controle de temperatura rigorosamente no detalhinho, né? Porque a gente está falando de remédios que salvam vidas, né? Você está falando isso, eu estou sorrindo porque você está falando de temperatura controlada. No caso da vacina da Pfizer, nós estamos falando de uma vacina que fica a menos 90 graus. Imagina o desafio, Caio. Então, quando a gente falou dos centros de distribuição e das fábricas, quando eles foram expandidos, nós criamos fazendas inteiras de freezers
para poder armazenar nas condições ideais de menos 90 graus. Falando do processo de inovação, nós criamos caixas térmicas que poderiam conservar essa temperatura por até um mês. E essas caixas foram equipadas com sondas e com loggers que a gente poderia rastrear onde essas caixas estavam, qual é a temperatura de cada uma dessas caixas de maneira individualizada. Então, a inovação da vacina não foi apenas na utilização da tecnologia do RNA mensageiro. Levou à evolução das caixas, dos loggers, do processo de criação da vacina. A gente sempre ouviu falar na mídia, uma vacina demora 10 anos para ficar pronta. Todo Antigamente desenvolvimento, ficava. né? Mas o que a Pfizer fez? Ao invés de sequenciar o desenvolvimento da vacina, nós colocamos em paralelo. Então, teve uma fase inicial de triagem, tem estudos clínicos 1, 2 e 3. Então, a gente não esperou um terminar para começar o outro. A gente colocou eles de uma maneira simultânea, paralela. E tomamos o risco de produzir as vacinas enquanto elas estavam em estudo clínico. Porque se a vacina fosse bem sucedida no estudo clínico, ela já estaria pronta para distribuição. Sim. E se não fosse feito isso, ia ter um gap de quanto tempo até desenvolvimento e aí até preparação. Aí nós vamos pensar nos 10 anos. Nossa, é muita coisa. A gente estava correndo contra o tempo foi muito forte. Quando né? você começou a sua pergunta com essa parte na história, a gente vivenciou o que eu acredito quando a gente estudou aquelas... a gripe espanhola. Quando veio a questão do Covid, eu fui muito naquela aula de história que você fala, por que eu vou estudar a gripe espanhola? Eu falei, cara, a gente está podendo viver parte da história, né? Eu imagino como bacana e como todo esse seu conhecimento, essas experiências passadas ajudaram, né? Porque imagine uma caixa. O que controla a temperatura, às vezes tem uma mecanização, às vezes tem alguma energia que tem que se girar lá dentro, que aí acabou agregando na hora de... A gripe espanhola influenciou bastante o desenvolvimento dessa vacina para o Covid-19. O nosso CEO global, Albert Bourla, recebeu do time um cronograma inicial de desenvolvimento da vacina, um cronograma até que muito arrojado, né? E ele, com o conhecimento que ele tinha obtido da gripe espanhola, ele já entendia a questão das ondas. Primeira onda, segunda onda e tal. A primeira onda tem uma tendência de ser uma onda mais tranquila. A segunda onda normalmente é mais poderosa. E ele desafiou o pessoal de desenvolvimento. Vamos pensar na gripe espanhola. A primeira onda foi a onda mais tranquila. Vocês estão me dizendo que vocês vão ter uma vacina até depois da nossa temporada de frio, da nossa temporada de contaminação. Calcula quantas pessoas vão morrer se a gente não tiver uma solução pronta até outubro. E foi através desse push, desse desafio, que decidiu-se fazer a abordagem do desenvolvimento da vacina de uma maneira totalmente diferente. Porque os pacientes estavam sendo colocados no centro da decisão. Sim. Se a gente não conseguir contribuir com uma solução até outubro, que no hemisfério norte é quando começa a ficar frio, né, e é uma época mais propícia para a contaminação, quantas pessoas vão estar contaminadas e vão morrer? E já era um prazo bastante desafiador. Imagino. Sim. Agora, falando um pouquinho de supply chain, né? A pergunta era em supply chain. A gente teve toda uma vertical voltada para o Covid-19 e não só supply chain. Qualidade, assuntos regulatórios, comercial, supply chain. A gente chama de intercompany operations, né? Que é a parte de logística. Então, tem vários departamentos que foram colocados embaixo do mesmo projeto e que é totalmente multidisciplinar. E dentro disso foi criada uma governança de como esses departamentos interagiam, se tocavam e como um auxiliava o outro. Eu, dentro do time de logística de última milha, era responsável por entender como seria o plano de vacinação em cada um dos países, transportar essas informações para os times globais, mexendo com
embalagens, rastreamento, transporte, questões de qualidade, questões regulatórias e com os times locais de operação também, para a gente costurar uma logística personalizada para cada um dos 184 países que a gente atendeu. Então, o trabalho era capturar esses requerimentos, interagir com os times globais e locais para conseguir costurar uma logística de última milha personalizada para cada país. Vamos lembrar, nós estamos falando de uma vacina menos 90 graus. Os países que nós atendemos estão em graus muito diferentes de maturidade logística, de infraestrutura. Então, você tem que realmente fazer uma solução personalizada para cada país. Era isso que o time de logística de última milha fazia. E um portfólio de projetos multidisciplinar e super integrado. Eu vi um time assim, muito motivado, muito aguerrido, orientado para o paciente, orientado para o prazo. Foi uma operação assim de guerra. Querendo ou não, foi uma literal, né, contra a pandemia. E, Carlos, uma coisa que acho que é interessante também a gente entender, que você mencionou, né, desses avanços tecnológicos e todas essas coisas que, querendo ou não, foram impulsionadas, né? A gente, no nosso trabalho é normal, né, a questão de migrar para home office, que, né, foi acelerado, né, uma década de uma vez só, justamente com essas adequações, com essas necessidades e tudo mais. Na questão, né, de logística, você vê avanços tecnológicos e avanços de processos que foram, né, feitos durante a pandemia e que se mantiveram até hoje, que você continua percebendo, não, a gente continua fazendo as coisas dessa forma aqui, porque foi necessário durante a pandemia e a gente falou, não, isso aqui funciona. E, né, toca para rodar. Bom, eu acho que a questão, por exemplo, das caixas já Sim. existia. Teve um scale-up. A questão dos loggers, né, internet das coisas, já existia. A gente fez um scale-up. Talvez alguns ajustes finos e tal, mas eram tecnologias que estavam lá, precisavam de um desenvolvimento e teve a oportunidade de escalar. Eu acho que a principal mudança foi da mudança da mentalidade. A mudança que vem com o ser humano, a mudança que vem... eu sempre vou enxergar o ser humano antes da tecnologia. Isso é uma coisa minha. Agora sim, se a gente foi capaz de fazer um esforço desse e de fazer uma entrega desse tamanho durante a pandemia, por que eu não sou mais capaz de fazer fora da pandemia? Eu acho que isso foi a principal herança da pandemia em termos de processos, de pessoas. Um nível de exigência até, né? De que você, até em mercados, obviamente, não tão definidores, né, de vida ou morte, como é o caso do mercado farmacêutico, a gente mesmo, pelo fato, né, de começar a ficar mais em casa e consumir mais coisas, a questão logística ela virou algo assim, tipo, não, eu não quero mais pedir uma coisa daqui um mês receber. A gente teve um caso aqui, do último podcast que a gente fez com o Norton, Eu Entrego Já, que ele cuidava da última milha de produtos. Então, ou seja, os desafios dele que ele contou aqui foram bem parecidos com o seu, que eles estavam entendendo. Ele falou que cresceu 300% a procura pelo serviço dele que fazia entrega através de um aplicativo de motoboy, né? Então, essa questão de o quão rápido mudou, o quão rápido as pessoas tiveram que se adaptar, eu acho que deu além dos cabelos brancos, né? Deu uma bagagem pra gente para poder falar assim, cara, a gente tem que aproveitar isso e surfar isso pro resto da vida, né? E tem alguns desdobramentos técnicos, muito técnicos. Primeiro de tudo, previsão de demanda. Como é que eu faço a previsão de demanda de um consumidor que eu já não tolero mais esperar 2 dias pela minha entrega? Opa. Eu faço o pedido e eu quero receber no mesmo dia. Eu faço o pedido, já está atrasado. Eu clico o botão. Tem uma pessoa aqui, Carlos, que trouxe esse mesmo assunto aí, que ele compra, ele já quer saber onde está. Poxa, eu clico o botão, já está atrasado. E assim, a gente vê a Amazon, né, nos Estados Unidos com esse serviço de entrega no mesmo dia. A gente vê Mercado Livre no Brasil com um nível de serviço... Mas isso está se tornando o novo normal. Está se tornando o novo padrão. Antigamente,
Era ok eu comprar num site que eu desconfiava um pouco, uma semana para entregar, 10 dias para entregar, e aí veio a entrega em 2 dias, e o nível de confiança foi aumentando, e agora a gente quer a entrega no mesmo dia. Então, eu acho que o primeiro de tudo é como eu planejo a demanda disso. Porque para estar disponível no centro de distribuição, para ser entregue no mesmo dia, a gente tem que cada vez mais capturar mais dados, entender mais o comportamento do consumidor. São os gatilhos que já precisam ficar ali na cara do gol, né? E isso é uma coisa que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito. Muito mesmo. Combinar vários fatores para gerar uma previsão que seja mais assertiva, né? Segunda coisa, nível de execução operacional. Então, cada vez mais as falhas já não são bem toleradas pelo cliente. A promessa de entrega era hoje, virou amanhã de manhã. A promessa era de manhã, virou de tarde. Então, a excelência operacional agora já não é mais negociável. O nível de expectativa já está lá em cima. Compra e já quer o bem o quanto antes. Tem qualquer quebra nesse elo da logística, por isso que quando você fala de a preparação à excelência, é muito mais na preparação para não falhar, né? A gente sempre aprendeu vamos planejar para fazer. Agora a gente tem que planejar, não falhar para nunca mesmo falhar, porque a demanda é muito exigente. Então o pessoal está buscando muito essa questão de agilidade, entrega já e claro, né? Agora quando a gente fala de quesito farmacêutico, a gente está falando de controlar a demanda de quê? De hospitais, escolas... Distribuidores. Distribuidores. O mercado de saúde, o grande player de mercado de saúde no Brasil é o governo. De 25% a 30%. Aí você fala, é uma característica do Brasil. O Brasil é um país que, por exemplo, ele provê a questão de saúde pública, é isso? Sim, muitos medicamentos são distribuídos através do... Sim. O SUS. Isso, o SUS, correto. O SUS puxa muito isso, né? De 25% a 30% do volume de saúde no Brasil, quem compra é governo. Legal. Então, é um player muito grande. Trabalha com datas bem restritas, bem controladas, impõe penalidades. É um grande player. Tem a Anvisa também que controla, que faz toda a validação. Né? A Anvisa tá um passo antes, né? O produto só vai estar disponível no Brasil mediante a aprovação da Anvisa. Mas quem de fato compra é o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais. Aí você tem um outro grande pool de empresas que são os distribuidores. Eles são um elo importante entre os laboratórios farmacêuticos e as farmácias. Legal. E esses distribuidores, você que escolhe quem vai trabalhar com vocês? São meus clientes. São seus clientes? São meus clientes. Legal. Então, a gente tem grandes distribuidores no Brasil. Empresas que demandam nível de serviço, disponibilidade de estoque, acuracidade logística, excelência operacional. Você tem um outro grupo de empresas, que são as grandes redes farmacêuticas. Legal. Que também hoje rivalizam com os distribuidores. Aí você tem o canal de hospitais, onde você vai entregar direto num hospital. Então, um laboratório farmacêutico, do ponto de vista de entrega e vendas, é multicanais. Uhum. Já essa estrutura simples, monocanal, isso já não existe há bastante tempo. Eu queria aproveitar, né, que vocês dois aí são especialistas no assunto, para a gente falar um pouquinho do universo brasileiro de logística. E eu queria justamente, puxando você primeiro, Poleto, olhando, né, para a nossa atuação nacional e tudo mais, olhando para o Brasil como essa, né, malha extremamente plural e diversificada e, né, extremamente complexa, né, de que temos grandes centros urbanos e depois, lugar que você só chega de barco e olhe lá, né, se tivesse sol no dia. Então, eu queria perguntar justamente, em relação ao mercado brasileiro, quais são os principais desafios de trabalhar com logística aqui no Brasil e também qualidades específicas de se trabalhar no Brasil, que às vezes, né, principalmente o Carlos aí que tem uma grande experiência, né, com mercados internacionais, coisas que você vê no nosso mercado, você fala, poxa, isso aqui funciona. E, né, a gente tem um pouco mais de dificuldade em outros lugares. Bom, pergunta complexa, mas eu vou tentar responder ela de duas formas. Primeiro, a cultura nossa brasileira, ela não tem muito planejamento. Então, isso afeta muito na hora de você fazer
a venda ou fazer a indicação de um equipamento, porque às vezes o cliente ele não sabe quando ele vai precisar do equipamento. E às vezes, quando você está trabalhando com um cliente que ele está precisando muito de equipamento, às vezes você não tem aquele equipamento para poder atender a demanda dele. Então, essa falta de planejamento faz com que às vezes a cadeia tenha uma ruptura na hora de você entregar um nível de serviço. Então, um dos maiores problemas do Brasil é que a gente tem vários Brasis dentro do próprio Brasil, né? Então, a gente tem aqui São Paulo, a gente sempre tem a maior tecnologia, as maiores indústrias ficam aqui. Aí, quando você anda 300, 400 quilômetros, às vezes você não tem nenhum porteiro para receber você dentro de uma empresa. É o cachorro que está lá na frente que te recebe, dá uma cheiradinha. Se você tem um cheiro bom, ele deixa você entrar. Então, assim, é uma complexidade, né? Porque a gente tem até um caso recente agora que um cliente ele não conseguiu ir com equipamento para onde ele ia levar, porque o rio baixou e ele não conseguia atravessar de balsa. Então, ele teve que dar uma volta de quase 2 dias para poder chegar o equipamento lá. Então, essa característica do Brasil de ser um país continental é um desafio enorme, faz com que a gente faça muitas perguntas para o cliente para poder entender a demanda, para poder adequar o melhor serviço, a melhor solução, priorizando o que ele precisa. E aí, claro, ele também tem que olhar para a operação dele e entender quem é o cliente, o que ele precisa entregar para aquele cliente, né? Para poder esse cliente ter a satisfação. Então, eu faço sempre uma analogia para os clientes que os equipamentos que a gente comercializa são equipamentos que eles estão no meio de tudo. Então, ele está no meio da fabricação, no meio da entrega, no meio do dinheiro, que até no Banco Central, onde faz o dinheiro, tem uma empilhadeira lá para poder colocar o papel e fazer a impressão. Então, é bem complexo, mas com muita paciência, com perguntas e sabendo olhar, como o próprio Carlos comentou, esse lado de olhar para o cliente, olhar para o negócio e falar assim, eu quero ajudar, não é eu quero vender, eu quero ajudar, eu quero entender. Deixa eu entender, o que você precisa aqui? Eu preciso de uma máquina que voa. Tá bom, hoje não tem. Você espera uns 30 anos? Não, isso para amanhã. Então, vamos tentar conversar. Então, é muito complexo, mas é gratificante, porque a gente acaba conversando com vários clientes, vários meios de produção, meios de entrega, que a gente fica aficionado em olhar para o cliente e falar assim, cara, que legal, eu participei disso, participei daquilo. Então, é muito bacana. É o famoso me ajuda a te ajudar. Exatamente. E, Carlos, fala um pouquinho o que você sente em relação a isso. Eu vou começar a minha resposta pela frase, o Brasil não é para amadores. Isso se aplica muito à indústria farmacêutica como um todo. Vamos analisar o macro. Primeiro de tudo, o Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização no que tange à indústria farmacêutica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho menos produtores locais e é imperativo que exista mais importação para você suprir a necessidade da importação. Porque a demanda também tende só a aumentar, dada, né, o envelhecimento da população e todas essas coisas. Isso. Né? Especialmente porque as indústrias farmacêuticas brasileiras estão dedicadas ainda a um nicho mais específico. De fato, a inovação, os grandes produtos que tratam as doenças raras, oncologia, grosso modo, vem de fora do Brasil. Então, se a gente precisar de um tratamento muito especializado, terapia gênica, oncologia é uma grande coisa, a Pfizer está apostando muito nisso agora também, inevitavelmente isso acaba vindo de fora. Tá legal? Temos algumas empresas no Brasil se dedicando a isso, mas nós somos um país de 202 milhões de habitantes. Tá? Então, acho que a primeira coisa é essa. De novo, demanda e acesso. Eu acho que o principal desafio na indústria farmacêutica está no campo do acesso. Como que eu faço o medicamento disponível? Por qual canal? Canal governo, canal distribuidor, canal grandes redes, canal hospital. Então, o acesso, a CEMED, a Anvisa aprovarem um produto inovador que vem de fora, a gente comprovar a eficácia, qual que vai ser o preço que vai ser autorizado de venda
desse produto no mercado. O mercado farmacêutico tem essas nuances, né, que não existe muito em outros lugares. Eu participei de um painel de debates esses dias atrás, onde falava exatamente isso. O medicamento é o único produto no Brasil que tem o preço controlado pelo governo. Regulamentado, é totalmente. E poucas pessoas sabem disso. Só quem é do meio sabe disso. E todo mundo sente isso no bolso em abril. Porque em maio a gente tem o reajuste dos medicamentos no país todo. Então, eu acho que primeiro de tudo é a questão do acesso e disponibilidade do medicamento. Aí nós podemos partir para uma coisa um pouco mais operacional. Infraestrutura. A gente consegue movimentar razoavelmente bem os medicamentos dentro do Brasil. Eles gozam de prioridade junto às companhias aéreas. A gente já tem uma cadeia de logística bem estruturada, né? Os principais produtores estão aqui no Sudeste, então nós estamos falando que São Paulo, Rio, tem uma boa produção. A gente tem um polo muito grande no Centro-Oeste de produção de medicamentos, a gente tem Espírito Santo. Então, é mais ou menos a partir dessa região, né? São Paulo, Rio, Espírito Santo, Goiás, que é onde está a logística farmacêutica está concentrada. E a partir dali a gente consegue chegar no restante do país de uma maneira satisfatória. Quando eu digo satisfatória, é estabelecendo muito bem as expectativas com quem vai receber o produto no norte, no nordeste, no sul do Brasil. Porque se você combinar a regra do jogo bem, olha, meu produto demora 2 dias para chegar aí. Me manda o pedido com essa antecedência. Então, você consegue organizar essa cadeia. É importante falar, eu estou falando aqui de laboratório farmacêutico, mas o mercado de saúde, ele vai além disso. Tem equipamentos, tem spare parts, insumos, tem várias outras coisas. Mas dentro da experiência com o laboratório farmacêutico, eu não acredito que a distribuição física seja o calcanhar de Aquiles. E, queridos, para finalizar a nossa conversa, eu queria aproveitar uma fala sua, Carlos, que você mencionou brevemente sobre, né, inteligência artificial e de que, poxa, quais maneiras que a gente teria de agilizar determinados processos e tal. E eu queria efetivamente falar sobre tendências, né? Falar um pouco sobre futuro, próximos passos e todas essas coisas. Então eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês estão enxergando que já está acontecendo no mercado de logística, especificamente também no mercado de logística farmacêutica, que você está vendo falando, ok, essas aqui são as próximas tendências, a gente pode começar a colocar mais a mão nisso, a gente começa a ver, né, uma maior utilização de inteligência artificial e todas essas coisas. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre o que nos espera daqui em diante. Inteligência artificial já está na mesa de todo mundo. Já. A gente já usa no dia a dia para construir o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo agora vamos usar a inteligência artificial para descobrir novas drogas, novos tratamentos. Processo, por exemplo, de planejamento de rotas, planejamento de demanda, tudo isso já está assistido por inteligência artificial e eu acho que é uma questão só agora de escalar. Vai refinar e vai escalar. Voltando um patamar acima, que a gente está falando de acesso, eu acho que a previsão de demanda é onde tem um campo muito legal para a gente trabalhar com inteligência artificial, com modelos diferentes de previsão de demanda, com algoritmos diferentes, mas automatizar o processo de escolher o algoritmo para cada produto. Então, eu vou ser capaz de testar o erro da previsão de demanda para cada produto e aí eu vou ter uma inteligência artificial que consegue decidir para mim, para aquele produto, qual é o melhor modelo estatístico, qual é o melhor algoritmo, e que isso se retroalimente. Eu acho que isso é realmente um ganho de valor excepcional. A gente precisa encarar os modelos computacionais de uma outra maneira, né? Eu, pessoalmente, enxergo muito uma sinergia entre a inteligência artificial e a computação quântica. Sim. Porque amplia muito as possibilidades de processamento e as maneiras de processar as informações. E eu acho que isso é importante. Ainda nessa questão um pouco mais acima, a gente vê questões aí como... A gente falou ano passado, né, de nearshoring e friendshoring, né?
produzir com países amigos, que estão próximos e etc. Eu já acho que a questão da incorporação do multishoring vai voltar a ser importante. Porque eu não quero depender de uma planta em um país próximo ou longe, ou seja o que for. Eu quero ter múltiplas fontes de fornecimento que me deem a capacidade de levar a demanda, a produção de um lado para o outro e que eu consiga garantir a famosa resiliência da cadeia de suprimentos. Então, acho que essas 3 coisas são bem importantes. No mercado de equipamentos, as tendências é o cliente olhar a inteligência artificial como um aliado para, como o próprio Carlos trouxe, trazer as tendências, né? E aí a gente vê aonde tem as quebras do ciclo logístico, aonde que ele pode ter a quebra do equipamento, então ele vai acabar olhando os dados para poder melhorar a entrega do seu produto ou melhorar na logística, né? Por isso que a gente sempre bate na tecla da telemetria. Exatamente. Porque, afinal de contas, você precisa dessas informações para poder tomar suas decisões. Exatamente. Quando o próprio Carlos comentou aqui que ele tinha sensor, tinha controle de temperatura, tinha geolocalização, Isso. era para poder fazer uma entrega de qualidade. Então, quando a gente trabalha com equipamentos, a gente também tem como entregar isso através da informação estar na ponta do dedo, na ponta do lápis dele, para ele poder tomar a melhor decisão, né? Então, a gente tem a total... a gente vislumbra um futuro que todo cliente, quando a gente chega para conversar com ele, a gente tem uma conversa de maior qualidade. Meu equipamento eu estou precisando comprar outro equipamento daqui 2 anos, porque eu já vi que a tendência de troca de peças é assim. Então, assim, eu comento que às vezes a gente tem que ferver o leite para poder a nata subir. Mas a nata está lá dentro. Então, você tem que, às vezes, ferver um pouco para subir. Então, assim, um pouco disso da inteligência artificial e também as tendências é a parte de segurança, né? A gente está produzindo remédios que faz a gente viver mais longe, mas a gente também tem que cuidar dos equipamentos, a gente tem que trazer segurança para que as pessoas não se mutilem, não façam nada que prejudiquem elas mesmas usando o equipamento, né? Então o equipamento ele foi feito para um bem que é o bem da logística, um bem do cliente para poder fazer dinheiro com o equipamento. Então quando a gente fala de tendência, a gente vê o cliente olhando o equipamento não como um equipamento, e sim como um meio para que ele possa gerar lucro cada vez mais olhando os dados, né? Eu acho que a melhor definição, Poleto, é exatamente essa. Usar o equipamento como um ativo. Exatamente. E no conceito novo de ativo, não no conceito antigo que a gente aprendeu. O ativo é o que te faz ganhar dinheiro. Não é o ativo do balanço patrimonial lá só assim, só um número que eu tenho X ativos. Não, peraí. Deixa eu ver como é que isso aqui pode me dar mais... lucratividade, entregar mais. E essa questão que você falou dos dados é muito importante, porque a logística, a inteligência artificial só vai funcionar bem se tiver dados e dados estruturados. Então, quanto mais sensores você tiver, quanto mais bem padronizado esses dados estiverem, mais insights você vai conseguir gerar e mais você vai conseguir usar o seu ativo na plenitude. Exatamente. De uma maneira segura, né? A gente pode pensar do lado do business, posso pensar do lado da segurança, vários approaches, mas, cara, eu sou super fã desse negócio de sensores, internet das coisas, porque é isso que vai gerar a massa de dados qualificados que a gente precisa para rodar as inteligências artificiais. Carlos Poleto, eu agradeço demais a participação de vocês. Muito bom aí ter um assunto tão interessante, né, que fez muita parte da nossa vida e vai continuar fazendo. Eu queria agradecer absurdamente a generosidade de vocês oferecerem tanto tempo quanto conhecimento de vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para a nossa audiência e, novamente, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Bom, se eu puder puxar essa, Carlos, é que, enquanto o Caio estava falando aqui, me veio a lembrança de como é que eu conheci você. Ele estava buscando um equipamento, 2 equipamentos. E aí eu fui lá na operação e falei, mas por que você precisa de 2? Se você pega um produto aqui, leva até lá e depois você volta em 5 minutos e pega o mesmo outro produto e carrega. Vamos fazer o seguinte, vamos testar um equipamento que faz um movimento com 2 produtos. Mas será que dá certo? Vamos. Então, essa questão dele ser aberto, essa questão de vamos para a inovação. A gente foi lá, testou e acabou dando uma economia para a empresa. Então, cara, na hora que eu me lembrei, como é que eu estava tentando lembrar, como é que eu conheci o Carlos, né? Então,
Então, assim, lembrei disso, acho bacana porque, como você falou, né, o que a gente aprende, o que a gente se sente desafiado a não ir só com o mesmo produto, com a mesma solução. Mas o que você precisa? O que você faz? Então, é bacana isso, ver o quanto que a gente evoluiu como ser humano, né? Como você é pai, eu sou pai também. Eu acho bacana isso porque a gente se conheceu, o Carlos e o Poleto se conheceram há uns 10 anos atrás, a gente está se encontrando agora, podendo agregar todo mundo aí conhecimento, compartilhando soluções, e tenho a agradecer a você, ao Carlos, pelo tempo de vocês aí, pelo conteúdo de vocês. Excelente. Legal, Caio, obrigado, Poleto, obrigado. E eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente falou nessa mesa hoje que são importantes. Então, primeiro estar aberto a experimentar, estar aberto ao processo, adquirir novas experiências, se conectar com novas pessoas. Como ele acabou de exemplificar aqui, a questão de estar aberto a entender que há outras soluções, há outras propostas para agregar valor. Eu acho que isso é muito importante. Guarde os seus amigos para a vida. É uma outra coisa. Hoje eu recebo ajuda de amigos lá da época da faculdade, lá da época do colegial. Um grande amigo aqui do lado também me ofereceu a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouco da minha experiência com vocês e aprendendo ao mesmo tempo também com vocês. E acima de tudo, eu acho que continuar a aprender ao longo da vida. Seja através de cursos, de escolas, de sentar com alguém que tem uma opinião diferente da sua. Eu acho que nós estamos num momento no nosso país que conversar com o diferente, entender um outro ponto de vista, é tão importante quanto estar aberto a experimentar, ter amigos e tudo isso. A nossa sociedade cresce e nós também, como seres humanos, crescemos muito mais. Bom, Caio, e deixar aqui um recado para todo mundo que, precisando de máquinas, equipamentos, manutenção, a Brasif, a gente tem vários estados. Aqui no estado de São Paulo, a gente representa a Heister e Ali, que são equipamentos de altíssima qualidade. Então, faço aí o convite a todos a nos conhecer e entre no nosso site, né, www.brasifmaquinas.com.br, conheça lá e nos chame para que a gente possa ajudar vocês aí nos desafios de todo dia aí. E assim finalizamos mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar o like, deixar nos comentários uma sugestão para um próximo episódio e também se inscrever no canal para não ficar de fora de nenhum tipo de conteúdo que a gente produz por aqui. Te vejo no próximo episódio. Tchau!